Lua nova. Mais uma lua nova se inicia, dessa vez em Sagitário. Vamos entender. Toda vez que a gente fala de uma lunação, o objetivo é que a gente observe a vida de uma forma cíclica. Você inicia as coisas, você culmina as coisas, você finaliza. Início, meio e fim. Então, quando você acompanha as lunações, você consegue observar de uma forma simbólica e abstrata que as coisas começam e terminam. A vida, de uma forma geral, funciona assim. Então, quando a gente acompanha o fluxo e o ritmo da Lua, a gente consegue dar um significado pessoal para a nossa vida. Não que exista influência dos astros sobre a nossa vida, de forma alguma. Apesar da Lua influenciar as marés e, portanto, o nosso corpo emocional, de alguma forma existe essa influência. Mas o objetivo da astrologia jamais é trazer influência de astros sobre a nossa vida, porque não existe tal coisa. Existe apenas o princípio de correspondência. Então, quando a gente fala da Lua nova no signo de Sagitário, a gente entendeu até aqui que Sagitário representa o signo do significado e da nossa fé ativa. Temos aqui um novo encontro de Sol e Lua. Sol espírito, Lua alma. Nós estamos no meio como filho, nós estamos no meio como ego. A gente pega a luz do espírito refletida pela alma e damos nova vida. A proposta da Lua nova em Sagitário, então, seria que a gente observasse o significado que a gente tem dado à nossa própria vida. Até que ponto a nossa vida tem um propósito pré-definido e até que ponto a nossa vida tem um propósito a ser construído. Eu poderia dizer que são as duas coisas. Existem algumas questões que a gente tem a passar na nossa vida, mas existem muitas questões que a gente precisa dar significado pessoal para o que acontece. Às vezes você está lidando com uma situação muito difícil que, se você não der um significado para o que está acontecendo, aquilo passa batido e aquilo perde o valor que poderia trazer para a sua vida. E quem dá o significado para o que acontece é você mesmo. Isso significa desenvolver o signo de Sagitário. Portanto, a proposta dessa Lua nova em Sagitário é: observe o significado que você tem dado à sua própria vida. Tenha como proposta você dar novos significados a partir da visão que você tem da sua vida. Porque esse significado ele não precisa ser apenas unilateralizado. Você não precisa seguir apenas uma visão. Você pode e deve observar que o significado se encontra também nas pequenas coisas. Até mesmo nas coisas mais banais a gente consegue ver significado quando a gente observa com olhos atentos. O objetivo aqui é que a gente reveja os nossos direcionamentos de vida. Você tem seguido um significado que faz valer a pena a sua jornada? Observe, reveja e se redirecione se for preciso. É importante a gente observar que, quando a gente segue a nossa verdade, ela é apenas a nossa verdade. Às vezes algumas outras pessoas também podem compartilhar dessa verdade. Mas é importante equilibrar para poder a gente não se engrandecer demais. Isso tudo é tema de Sagitário em relação ao nosso próprio significado pessoal. E aí você acredita que o seu significado e a forma como você entende a vida é a única válida. E não necessariamente funciona assim. A gente não tem o objetivo e nem a função de levar ninguém até a verdade, porque cada um de nós já é guiado pelo sagrado, à sua maneira. Então talvez seja importante a gente observar o nível da nossa grandeza, porque quando a gente se diminui também, a gente consegue dar espaço para crescer de novo em outras direções. É muito importante levar em conta que a nossa mente, ela vai nos levar em direções grandiosas e em direções diversas. Mas até que ponto tudo isso é realizável? Até que ponto isso é praticável? O realismo é sempre bem-vindo quando a gente considera tantas opções. Então o objetivo também dessa lua nova é observar se é praticável
o englobamento de outras questões que muitas vezes estavam excluídas das nossas vidas. Dá para poder incluir tudo? Ou é muito abstrato a ponto de ficar extremamente idealista? O pé no chão também é importante aqui. A gente está num período onde é importante a gente continuar seguindo o nosso direcionamento pessoal, que ninguém mais pode dizer se ele está certo ou errado, a não ser você mesmo, ao mesmo tempo que a gente precisa observar que a gente não necessariamente tem todo o poder nas nossas mãos. A gente precisa ir integrando e entendendo que somos também seres coletivos. Então você se considera ao mesmo tempo que você considera que o poder é de todos nós. A gente está entrando numa era onde o topo da pirâmide está indo abaixo. O objetivo aqui é que todos nós exerçamos poder em relação à evolução humana. Outra questão também que é convidada nessa lua nova é: observe se você consegue criar novos valores que sejam praticáveis, principalmente praticáveis a longo prazo. Você começa a fazer algo e esse algo não necessariamente te traz um resultado imediato, mas ele é praticável. Ele de alguma forma pode trazer os seus sonhos para a realidade. Então, à medida que você tenta praticar, você observa se realmente é realizável ou se é muito abstrato e deve ser de alguma forma descartado, pelo menos por agora. Dessa forma, a gente vai revendo o que é ilusório. Porque quando a gente vive de ilusão, quando a gente vive muito preso à nossa mente e aquilo que a gente acredita, e a gente não realiza, a gente não necessariamente constrói uma realidade de acordo com o que a gente acredita. Então a gente pega o que a gente acredita e vê se é praticável. A gente coloca em prática e vê se isso modifica a nossa realidade ou não. Se não modifica, é um sinal de que precisa ser revisto, porque pode ser que você esteja vivendo dentro de uma ilusão. E quando você vive dentro de uma ilusão, é um sinal de que você está vivendo dentro de alguma certeza. Se você está dentro de uma certeza, você não tem abertura para alcançar o sagrado, que engloba tudo. Então, mais uma vez, para finalizar, o significado pessoal da nossa vida a gente dá a partir do desenvolvimento do signo de Sagitário. A gente está numa lua nova sobre esse signo, que acontece todos os anos. Então, todos os anos a gente tem a chance de reformular o nosso significado e observar os nossos passos, ao mesmo tempo que a gente precisa considerar a nossa própria criatividade, nosso próprio coração, se a gente realmente está seguindo uma direção que faz parte da nossa vontade pessoal, que vem lá de dentro, e se tudo isso realmente ressoa com o que a gente é. O mapa ajuda nisso, o mapa traz objetividade. Mas se você não tem acesso ao seu mapa ou não compreende o seu mapa, você compreende pelo menos, ou pelo menos deveria, o seu próprio coração. E isso conta muito mais do que qualquer outra ferramenta.